Muitos brinquedos da nossa infância são baratinhos, muita tia já deu pra gente. Bonequinhos que são com a cabecinha fofinha, sabe? Você aperta, eles são fofinhos, ou o corpo é fofinho. Tem muita gente que conhece eles como os brinquedos de vinil, fez parte ou faz parte da nossa infância, dependendo da idade que você tem. Tem muitos que até colecionam esses brinquedos. O mais curioso desse processo é que eles são baratos de se fazer. Uma unidade ou 10.000 unidades conseguem valer praticamente a mesma coisa. Você quer saber um pouco mais sobre esse processo? Se inscreve no canal, dá joinha, roda a vinheta. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Olá, meu nome é Hulk Genelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre uma técnica de produção de eletroconformação, uma forma de se fazer moldes através de um modelo, um boneco em cera. Isso é muito legal porque tem uma maior possibilidade de trabalhar com ângulos negativos de saída. É quando você faz uma peça e ela não consegue ser extraída do molde. É como o exemplo da forma de gelo. Imagina a forma de gelo, ela é um trapézio. Imagina você tirar dessa forma de gelo. Ela fica fácil, ele é trapezoidal, ajuda e auxilia a saída da peça. Essa saída é o que a gente chama de ângulo de saída. Existem algumas peças, mesmo no universo da injeção de plásticos, que a gente citou no vídeo passado, é possível você fazer ângulos de saída negativo. Só que aí você tem que ter um maquinário ou um molde que seja possível de fazer isso. Ou seja, o que o molde faz? Ele, na verdade, entra nessa parte negativa, depois ele sai, ele desmonta para você poder tirar a peça. Só de eu descrever isso daí, você pode imaginar o quanto complexo esse processo é. Então, eu tenho que ter um sistema, eu tenho que ter um molde que consiga se desmontar para que eu consiga tirar essa peça do molde. Existe uma técnica de produção e você consegue tirar essa peça mesmo que negativa. E não precisa de nenhum mecanismo engenhoso, nada para essa peça. Na verdade, isso está muito envolvido não somente a produção do produto, a produção do molde, mas a característica do material que vai ser tirado de lá. O material, como muita gente já conhece, esses bonecos de vinil, o que a gente chama de vinil líquido, tá? A gente faz uma mistura numa massa, joga dentro do molde e ele vai secando de fora para dentro desse molde. Quanto mais tempo você deixa, maior vai ficando a espessura da parede. Tá? Então é como se eu jogasse um líquido, ele vai secando de fora para dentro. É exatamente igual o processo da barbutina. Né? Eu jogo ele vai secando de fora para dentro, só que lembra, lá a gente tem um molde feito em gesso. Ele ajuda a absorção dessa água que existe na barbutina. Nesse caso, o molde ele é de metal e o material ele vai evaporando, vai secando de fora para dentro. Quanto mais tempo você deixa, maior fica a parede e mais rígido você também consegue ter esse material. Muitas cabeças de boneca, assim como esses brinquedinhos, geralmente a gente vê que é mais barato, que você aperta a cabeça ele é mais fofinho, tem alguns que são rígidos. Uma pintura de alta qualidade, tem uma precisão muito boa, eles são feitos por esse processo. É conhecido como slush. É esse sistema que a gente faz esses bonecos. Vamos entender como é que a gente faz para gerar um molde disso? Esse molde tão milagroso que você consegue ter ângulos negativos e consegue tirar a peça. A primeira coisa que a gente faz é contratar um designer especialista em modelagem, o modelador. Até um amigo meu, a Losaka, né, o Ricardo Zaccariotti, ele é especialista em modelagem, tem até um podcast nosso com ele e tem até um videozinho aqui com ele mostrando o estúdio dele. Algumas imagens, inclusive, que eu vou usar são do estúdio dele para poder facilitar. Esses bonecos que vocês estão vendo aí, os de cera dos Incríveis. Quando lançou primeiros Incríveis, lá em 2003, ele foi contratado para poder fazer esses modelos. E o processo que foi usado foi o de slush. O legal desse processo, praticamente, o que você modela é o que se retira. Você tem que prestar atenção que muitos desses bonecos, eles têm que ter algum tipo de articulação. Você tem que prever para fazer esses bonecos. Muitas vezes um designer, ele não é simplesmente só um modelador, ele é um projetista, ele projeta como essa peça vai sair, que elementos vão se mover, como a cabeça vai se mover, que parte ele vai fazer se mover. Por exemplo, esse senhor incrível, ele mexia a cabeça. Eu tenho uma junção entre a cabeça e o tronco do boneco. Foi feita a modelagem inteira, depois é dividida a cabeça e é feito uma coisa que a gente chama de batoque. É o que se coloca no final dessa peça para poder encaixar no corpo. Então isso é muito importante saber. O designer sabe fazer isso,
Zaccariotti sabe fazer isso aí muito bem. Inclusive, a gente participou de um projeto junto, ao qual eu contratei os serviços dele, um projeto da Cestini, que era de uma boneca, era Tutti Cutti, que foi exatamente nesse processo. Eu fui contratada para fazer todo o desenvolvimento técnico, analisei como seria, de que maneira a gente transformaria aquilo em 3D, contratei os serviços do Zaccariotti, que transformou essa ideia, esse conceito, em um boneco palpável. Apresentamos inicialmente um modelo de exemplo em cera para o cliente, a gente chegou a tirar até 2, 3 em resina. Já nesse processo de fazer o boneco, que parece simples, só vou lá em modelo, não, ele modelou o boneco já pensando como seria a cara do boneco final na produção final. Tem modificações e tem algumas pequenas diferenças entre você simplesmente modelar um boneco, aí na hora que produzir você vai ter que fazer várias adaptações para produção, e daí o boneco não sai tão parecido quanto que seria um modelo. Tem um outro projeto que a gente fez em conjunto no Instituto Cirela. Nesse caso, eu fiz o desenvolvimento dele em 3D, foi feita uma impressão, o Zaccariotti pegou e tirou um modelo em cera, ele fez um tratamento final de superfície. E aí é que está o grande truque desse processo. O molde para o eletroconformação, ele basicamente funciona de que maneira? Eu pego essa cera que eu modelei o meu personagem, pinto essa cera com uma tinta metálica e coloco ele num banho eletrolítico. De fato, é fazer uma eletrólise. Então, se eu tenho um personagem pintado, eu coloco ele com partículas de metal mergulhado dentro desse banho eletrolítico, vai funcionar como um catodo. Isso quer dizer o quê? Eu boto energia elétrica em cima dele. De uma maneira bem simplória, botasse a parte negativa de um fio ligado a ele. Do outro lado, eu tenho um anodo, ou seja, a parte positiva, que pode ser uma barra, por exemplo, cobre. Então, eu coloco esse cobre de um lado, tendo o anodo, ou seja, ligado no polo positivo, e coloco minha peça pintada no catodo, a parte negativa desse sistema. Aí eu ligo essa corrente. Os elétrons que estão presentes ali no cobre, como você tem uma força fraca segurando esses elétrons, eles começam a passar para o catodo, a migrar para o catodo e grudar e aglutinar em cima dessa peça, formando camadas e mais camadas desse material. Ou seja, os elétrons vão grudando e vão formando camadas, o que gera o molde, ou seja, a cavidade negativa desse modelo. Mais ou menos de uns 2 dias, 3 dias que ele está lá, às vezes até menos, mas depois de um tempo que ele fica nesse banho, ele já criou uma crosta. Você desliga a máquina, retira essa peça, ela está toda revestida de cobre, parece uma pequena estátua de cobre, e dentro ela está ainda com aquela cera. Por que é importante fazer na cera? Agora é simplesmente eu aplicar uma temperatura, a cera derrete e eu retiro a cera que está lá dentro, sobra uma cavidade. Então eu posso fazer várias cavidades, só que cada um vai ter que fazer um modelo. Lembra que eu descrevi que às vezes você tem que dividir corpo, cabeça, os membros para poder ter movimentação? Então você faz um molde desse para cada membro. Você agora tem uma cavidade. Você pega esse molde, leva ele para o processo de produção e dentro dele é que você joga o vinil líquido. Então você pode misturar a massa, fazer na cor que você quiser, de acordo com o Pantone. Então, por exemplo, vamos dizer que meu personagem, como a Tutti Cutti, a coisa que mais aparecia era a coloração da pele dela, que era o material que mais tinha cor. Então você faz uma massa nessa coloração. Você joga até o limite da peça. Você faz o transbordo. Cada elemento é um tempo que você espera um pouco, ele vai começar a secar de fora para dentro, aí você retira. O legal desse processo, quando a gente falou de ângulo negativo, a saída dele, ou seja, o buraco onde eu joguei esse líquido, ele pode chegar no mínimo até 25% do maior diâmetro da peça. Vamos dizer que a peça tem 10 centímetros de largura. Esse buraco pode ter 2,5 centímetros. Abaixo disso, eu não consigo extrair a peça. O que acontece? Esse material ele é altamente flexível, então eu consigo pegar essa peça e puxá-la do molde. Ela vai deformar e sacar. Ou seja, eu puxo essa peça, faço uma força, retiro essa peça, faz plup, e sai. É um processo barato de se fazer, o molde não é caro. Depois que você tira a peça, ela vai estar lá na coloração que você escolheu. Aí você pode, através de máscara de encosto, eu acabei mostrando no processo de produção do Deadpool, para poder fazer a pintura da máscara preta do olho, para poder fazer as pinturas finais. Ele fica um boneco muito próximo ao modelo, na verdade ele fica exatamente igual à modelagem que você fez à mão. Tem uma facilidade na produção, é fácil você sacar ele e o produto é barato. A partir do momento que você pagou o molde, e não é muito caro, tá falando aí de moldes às vezes de R$500 o molde completo, de um personagem completo, dependendo do tamanho. Para fazer a mesma peça no de injeção, fora os ângulos de saída e essas coisas, cara, esse molde vai sair às vezes 100 vezes mais. Quer dizer, um molde que sai R$300 pode sair na injeção R$30.000. Fora que você precisa de uma máquina injetando num ciclo, ou seja, você tem uma produção mínima. Nesse caso, eu posso fazer uma peça. Tanto que o nosso modelo piloto era exatamente uma peça dessa retirada, a gente fez a montagem, a pintura, apresentou para o cliente novamente, ele aprovou e daí a gente
gente pediu para fazer a produção final dessa peça. Se não me engano, mais ou menos 10 mil peças em umas 3, 4 vezes. Acho que a primeira foi 3 mil peças, 3 mil, e a última lote foram 4 mil peças de produção. Numa injeção, você teria que produzir aí, sei lá, 10 mil peças de uma vez para começar a valer a pena, fora que o custo desse produto era muito barato. Então imagina, uma bonequinha dessa que tinha mais ou menos uns 10 centímetros de altura, movimentação nos bracinhos e na cabeça, toda uma peça pintada, saiu na época em torno de R$5. Se você fosse fazer isso aí injetado, ia sair bem mais caro, até pela quantidade que você estava injetando. Para poder sair mais barato que você tinha que injetar milhões de peças. O legal é que é um material que você pode trabalhar com várias cores, você pode fazer vários tipos de acabamento e pintura. O custo dessa peça que eu comentei é uma peça final pintada com os 4 moldes envolvidos. O molde do tronco, que era na época era o tronco e as perninhas, os 2 bracinhos, lembre-se, é um molde para cada bracinho, tá? Porque os bracinhos eles são diferentes. E a cabeça. No da Cirela que a gente fez junto, qual que foi o nosso truque? A gente fez os braços iguais e fez a mãozinha separada, o que era legal porque a mãozinha ele podia girar. Era um molde bem menorzinho, que era só a mão por causa do dedão. O dedão, você tem o dedão da mão direita e o dedão da mão esquerda, eles são diferentes. Processo que a gente chama de slush, que usa o processo de eletroconformação para fazer os moldes. Esse vídeo vale um joinha. Então, muito obrigado por assistirem. Não esqueçam de dar like, que pra gente é muito importante. Sigam a gente no podcast. O podcast tá muito bacana, tá muito legal. A gente tá entrevistando vários designers de vários setores. Para você que gostaria de entender um pouco mais sobre design, se inscreve no canal e até a próxima.